paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos. E hoje nós vamos meditar no Salmo 55, versículos 1 até o versículo 5, que nos diz assim: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas das minhas súplicas. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevieram, e o horror me cobriu. Meus queridos, chegamos ao Salmo 55, e este Salmo, Davi, ele traz para nós uma expressão que revela o sentimento que há quando uma pessoa ela vê alguém que era da sua confiança, que agora se coloca como o seu inimigo. Então, Davi apresenta que isso causa uma revolução nos seus sentimentos. Isso causa um abalamento muito grande no seu interior, porque a sua confiança estava depositada em tal pessoa. Então veja que Davi vai orar a Deus no seu clamor, dizendo: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à voz da minha oração, e não te escondas da minha súplica. Então ele vai orar ao Senhor, dizendo: Senhor, não esconde a sua voz, não esconde da minha súplica, mas ouve a minha oração. E Davi então vai apresentar diante do Senhor que o seu coração está dorido, ele está sentindo terror de morte sobre a sua vida por causa do seu inimigo. Mas quem é o inimigo de Davi? Olha só o que ele vai dizer aqui no versículo 12 a seguir. Ele vai dizer assim: olha, pois não era o inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas olha o que ele revela no versículo 13. Ele vai dizer: mas eras tu, homem igual meu guia e meu íntimo amigo. Então Davi, nesta sua oração, ele declara que o que mais abalou o seu coração por afronta que se levantou deste inimigo é porque o inimigo veio de um amigo, ou seja, alguém que era da sua confiança, agora se voltou contra ele para o trair. Aquele que ele honrava passou a ser aquele que era o seu adversário, o seu inimigo. Então, meu querido, Davi traz para nós, primeiro, este sentimento que geralmente vai trazer um abalo muito grande à nossa vida, porque quando nós somos traídos por alguém que é da nossa confiança, isso faz com que nós chegamos a um estágio em nossa vida que nós não esperávamos, porque, ao contrário,
aos nossos amigos, nós esperamos que eles ofereçam-nos sempre socorro em momento de necessidade. Aos amigos nós temos a esperança de que serão aqueles que irão nos ajudar sempre que nós necessitarmos. Mas Davi está mostrando que ao invés disso, os seus amigos se levantaram contra ele. E aquele que era da sua mais digna confiança tornou-se aquele que buscava a sua vida. Então, meu querido, uma segunda instrução que Davi nos dá é que, mesmo que nós tenhamos amigos da mais alta confiança, Davi nos revela que em algum momento estes também podem se voltar contra nós. E nós temos que estar preparados para lidar com situações advindas desta maneira, porque isso Davi não esperava, e ele revela que isso abateu muito o seu estado emocional. Ele declara que o temor e terror de morte caiu sobre ele, porque ele foi surpreendido por aquela situação. Hoje nós temos Davi nos dando este exemplo, para que quando isso nos acontecer, caso isso venha nos acontecer, nós já saibamos que alguém, o ser humano, ele é tão falho, ele pode ser iludido por situações, por circunstâncias, e aquele que outrora era nosso amigo pode tornar a ser aquele que agora nos aborrece. Mas o que é mais importante é você saber que você tem um amigo fiel. Davi, enquanto ele estava aqui, trazendo essa expressão dessa situação tão difícil que ele estava vivendo, ele estava profetizando acerca do Messias, que também separou para si 12 discípulos, e estes estavam com ele em todo o tempo, participavam com ele das refeições, viviam os momentos de alegria e os milagres, e um destes também se levantou contra ele, demonstrando que, assim como Davi, Jesus também enfrentou uma situação semelhante. Mas a diferença é que Jesus já vinha dizendo para os seus discípulos: um de vocês vão me trair, um de vocês é o traidor. Jesus não ficou surpreso quando Judas se levantou e quando este foi entregá-lo e vendê-lo por 30 moedas de prata, porque Jesus já sabia que dentre aqueles que com ele estavam, um era daquele que iria ser o inimigo da sua alma. Mas Davi não tinha esse conhecimento, e por isso ele declara que temor e tremor me sobrevieram e o horror me cobriu, porque aquele que era da sua amizade, da sua intimidade, este veio a ser o seu inimigo. Eu quero, nesta reflexão de hoje, abrir os seus olhos para que você possa colocar a sua confiança em Deus, no Senhor, e saber que este jamais irá lhe trair. Isso não quer dizer que você não possa confiar nas pessoas. Sim, você pode ter o seu ciclo de amizade, mas saiba que, se estes vierem a lhe trair, você tem um Deus no céu, que você pode confiar que em momento algum este irá causar decepção na sua vida, porque Ele é fiel em todo o tempo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Obrigado pela sua companhia, continue nos acompanhando. Não esqueça de seguir o canal e também de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela poderosa palavra de Deus. Eu agradeço e aguardo você em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.